Bom, eu sou neurologista, eu sou professor da Universidade Federal de São Paulo e eu fico 2 dias da semana em São Paulo e o resto da semana eu fico em Vitória, no Espírito Santo. E eu fiz neurologia de adulto, depois eu fiz neurologia infantil e eu atuo com com os dois públicos, adulto e infantil, né? Então eu vou compartilhar minha tela aqui agora. Um bichinho. Eu fico olhando. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim? Estou sim, estou sim. Perfeito. Então vamos começar. Bom, daqui a pouco vocês vão entender por que o título é Amiloidose Hereditária Associada à Transtirretina. Esse título extenso ele tem um motivo, eu vou explicar daqui a pouco. A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o amiloide. O amiloide é a substância que se deposita nos pacientes que têm amiloidoses. Então são vários tipos de amiloidose, mas em todas a característica comum é a deposição de uma substância em diversos órgãos, mas principalmente no sistema nervoso periférico, mas também coração, rim, enfim, de uma substância chamada amiloide. E esse termo amiloide vem da palavra amilo, né? Ele deriva do grego amylon, do latim amylum, e deriva de amilo. Amilo é o amido. Amido de milho, amido do trigo. O amido, ou amilo, é um polissacarídeo, é um carboidrato, né? Então, por exemplo, quando você processa e faz uma farinha, aquela farinha é rica em amido. Então é daí que vem o nome amiloide, quer dizer, oide é semelhante a amido, o sufixo oide é em forma de amido. Quem cunhou esse termo foi um patologista alemão chamado Virchow, Rudolf Virchow. Isso foi na metade do século XIX, em 1854. Ele estudando o cérebro e a medula espinhal de pacientes com amiloidose, na realidade ele não sabia que doença era até então, né? Ele viu uma substância que, na opinião dele, seria semelhante ao amido, porque ela se corava com uma reação química que corava também a celulose. O amido é a principal reserva energética dos vegetais, e a celulose é a principal polissacarídeo estrutural dos vegetais. Então, por se corar nesse azul aqui na patologia, ele falava, olha, isso deve ser um polissacarídeo. E aí ele chamou de amilo, ou chamou de corpos amiláceos, certo? Então aqui, na microscopia, a gente vê num menor aumento essa área rosa aqui, ó, isso aqui é o amiloide depositando entre as fibras nervosas de um nervo periférico. Aqui no maior aumento, você dando um zoom, você repara essas substâncias se depositando e alterando a estrutura do nervo. E aqui numa microscopia eletrônica, que tem uma resolução muito maior do que a microscopia óptica que está aqui, você vê fibrilas. Fibrilas que são as fibrilas que formam o amiloide, fibrilas proteicas. Aí você fala assim, mas não era um polissacarídeo? Pois é, o Virchow estava errado. Na realidade, o amiloide, apesar dele ter esse nome, ele é um agregado de proteínas. Ele não é feito de polissacarídeo, de carboidrato, ele não é semelhante ao amido, mas ficou com esse termo. E ele tem uma característica muito importante, que era a principal base para o diagnóstico anteriormente, que quando você utiliza um corante chamado vermelho Congo e submete o tecido a ser estudado, pode ser, por exemplo, uma biópsia de nervo periférico, uma biópsia de glândula salivar, e você cora com vermelho Congo e submete a uma microscopia de luz polarizada, você vê uma refringência com essa cor verde. O corante se chama vermelho Congo, mas a cor do amiloide fica verde, e dá esse verde maçã que está aqui. Isso aqui é patognomônico, ou seja, é típico, é característico, não tem nada mais que faça isso a não ser o amiloide. Então esse aspecto aqui era o que era utilizado até há pouco tempo para 100% dos casos que se precisava fazer o diagnóstico. Hoje a gente vai ver mais à frente que não é mais obrigatório fazer biópsia. Então nós vamos entender agora o que é o amiloide propriamente, que a gente já falou que ele não é um polissacarídeo, apesar de ele ter recebido esse nome, ele é uma proteína. E como toda proteína, ele é formado por um conjunto de aminoácidos. Cada bolinha dessa aqui é um aminoácido enfileirado, formando uma cadeia proteica, né? Esses aminoácidos, isso aqui é uma estrutura primária, onde você só tem a sequência dos aminoácidos. Eles
se dobram no espaço e formam cadeias secundárias, ou em forma de hélice, ou em forma de uma folha plicada. O amiloide, ele faz essa estrutura aqui, ó, de folha plicada, ele não faz essa de hélice. E, numa situação normal, uma estrutura secundária como essa, ela chega a se dobrar e formar uma estrutura terciária, tridimensional. E mais de uma estrutura terciária junta forma o que é chamado de uma estrutura quaternária. Mais à frente vocês vão entender a importância disso. Então isso aqui é para toda proteína é assim, só que o amiloide, ele tem essa forma aqui de beta-folha, que é chamado. E a deposição do amiloide, ela pode ocorrer em 3 situações. Ela pode ocorrer na presença de uma proteína anormal, como é o caso da transtirretina mutada, do excesso de uma proteína normal, proteínas normais em excesso também podem formar o amiloide, e de uma proteína normal durante o processo de envelhecimento. Então, não se sabe bem porquê, mas mesmo proteínas normais em pacientes que vão envelhecendo, elas podem se depositar e formar amiloide. Então, até o momento, foram descritas 37 proteínas que formam amiloides nos seres humanos. Por exemplo, a proteína que é responsável pela doença de Alzheimer, que forma as placas senis, é um amiloide. Ela está aqui. A doença priônica, que é a doença da vaca louca, por exemplo, também forma amiloide. Pacientes que estão fazendo hemodiálise, estão sendo submetidos à diálise crônica, eles acumulam uma grande quantidade de beta-2 microglobulina que forma amiloide. Pacientes com linfoma, deixa eu achar aqui o linfoma, um exemplo do linfoma, cadê? Está aqui, ó, AL. Então, esses pacientes com linfoma, eles acumulam imunoglobulina, que são anticorpos, e produzem grande quantidade de imunoglobulina pelo linfoma e também podem ter amiloidose. Então, pacientes com linfoma também podem ter amiloidose. Mas a gente, nessa exposição, nessa palestra, a gente vai falar especificamente de uma proteína chamada transtirretina. Esta proteína, quando nós, diante de uma mutação genética no gene que produz essa proteína, nós vamos ter a amiloidose hereditária, porque ela é de origem genética, associada à transtirretina. Então agora acho que vocês conseguem entender o nome da palestra, porque eu não estou falando aqui da amiloidose causada por linfoma, não estou falando da amiloidose no contexto de um paciente renal crônico, não estou falando da amiloidose no contexto de um paciente com Alzheimer, eu estou falando da amiloidose hereditária associada à transtirretina. E o que é a transtirretina? O nome dela já indica a função. É uma proteína transportadora de tiroxina, que é o T4, é um hormônio tiroidiano, e do retinol, que é um derivado da vitamina A importante para a visão, né? Então, essa proteína é produzida no fígado e ela forma, a transtirretina, ela é um tetrâmero, ou seja, ela é um conjunto de 4 cadeias polipeptídicas, 4 cadeias de aminoácidos aqui representadas cada uma por uma cor. Então ela é um tetrâmero, ou seja, ela tem 4 unidades, certo? Com relação à epidemiologia, a gente sabe que existem países onde a doença é endêmica, ou seja, a doença, existe um grande número de pacientes com essa doença nesses países. 3 se destacam: Portugal, Suécia e Japão. Provavelmente o Brasil também é um país que tem um número grande de pacientes subdiagnosticados por conta da nossa herança portuguesa, né? Mas, por exemplo, no norte de Portugal, essa doença ela é razoavelmente comum, né? Então você tem um número grande de casos, apesar de ser uma doença rara, mas lá nessa região do norte de Portugal, os médicos já estão habituados a suspeitar dessa doença pela ocorrência mais frequente. E é assim também na Suécia e no Japão. Os lugares onde ela é mais comum estão representados aqui por círculos maiores. E ela, como eu já disse, é uma doença genética causada por mutações. Hoje em dia se prefere falar em variantes patogênicas, mas mutação também é um termo que é tão antigo e tão clássico que a gente acaba falando, né? Então é causado por mutações do gene TTR, que está localizado no braço longo do cromossomo 18,
e é uma doença autossômica dominante. O que quer dizer isso? O afetado está em rosa aqui. A gente tem um par de genes para cada característica do corpo. Então, aqui eu estou representando um par alterado em rosa e o outro elemento, um elemento do par alterado em rosa e o outro elemento do par normal. Se você tiver um elemento desse par alterado, a doença vai se expressar. Isso aqui é dominância. No caso aqui, o indivíduo não afetado, ele tem que ter os dois alelos, ou seja, os dois elementos do par de gene, tem que estar normais. Se tiver um alterado, a doença vai se expressar. Uma vez que um pai ou a mãe tem um dos elementos, um dos alelos alterado, a chance de um filho ter é de 50%. Então, aqui representado 4 filhos, não importa o sexo, o menino e a menina aqui afetados. Então, a chance de ter a doença, você sendo filho de alguém que teve a doença, é de 50%. Isso ocorre nas doenças que têm herança autossômica dominante, como é o caso da amiloidose hereditária associada à transtirretina. Existem mais de 150 mutações descritas, mas a mais comum é a chamada Val50MET. Isso aqui é importante guardar, porque essa mutação é também a mais frequente no Brasil, né? A penetrância, que é a possibilidade da doença se expressar quando o indivíduo tem o gene alterado, ela é maior quando a doença é herdada da mãe do que do pai. Mas vejam só, em Portugal, 80% dos pacientes que têm a mutação vão expressar a doença aos 50 anos de idade. Já na Suécia, apenas 11% com a mesma mutação vai expressar a doença aos 50 anos. Ou seja, a mesma mutação Val50MET, ela não se entende por quê, e não se sabe por que isso acontece, mas ela se expressa muito mais em indivíduos portugueses e também no Brasil, 83% vai manifestar sintomas da doença aos 63 anos, do que na Suécia, por exemplo. Se existem aí fatores ambientais ou outros genes que possam estar modulando a expressão da doença, isso não se sabe. A proporção de casos causadas por variantes patogênicas, de novo, é conhecida. O que quer dizer isso? De novo, significa que a mutação ocorreu pela primeira vez naquela pessoa, não foi herdada de ninguém. Então, você teria o pai e a mãe sem a mutação e aquele indivíduo manifestou a mutação pela primeira vez, por um acidente genético. Essa proporção de casos causados por mutações de novo não se conhece nessa doença. Como eu já falei, a transtirretina é sintetizada no fígado, 98% dela, mas ela é também produzida por uma região do cérebro chamada plexo coroide e também por uma camada da retina, que está localizada no interior dos olhos. Então, 98% da transtirretina vem do fígado, mas você tem uma parte que é produzida dentro do cérebro e tem uma parte que é produzida no olho. Isso tem importância, porque como nós vamos ver mais à frente, o transplante de fígado, ele resolve este problema aqui, mas a transtirretina mutada continua sendo produzida por outras estruturas. E o amiloide, ao se depositar, ele vai causar lesões por compressão, obstrução, alteração circulatória e um estresse oxidativo no tecido, vai oxidar os tecidos também. Como é que acontece? Então, se você tem a produção da transtirretina mutada no fígado, ela inicialmente forma um tetrâmero, mas esse tetrâmero ele é instável. Essa proteína mutada, que não é a proteína normal, ela se degrada, ela se parte, e aquelas cadeias peptídicas formam aquelas beta-folhas, aquela conformação secundária que eu já mostrei, e elas começam a se agregar, formando pequenos oligômeros e formam as fibrilas amiloides. E essas fibrilas amiloides começam a se depositar principalmente no sistema nervoso periférico, ou seja, nos nervos, e também no coração. São os dois órgãos, as duas estruturas onde o amiloide causa mais dano. Ainda que falando das mutações, é importante entender que a mutação Val50MET, Val30MET era a denominação antiga.
se prefere falar Val50-MET hoje. Causa predominantemente alterações que se manifestam por alterações neurológicas do sistema nervoso periférico. Já outra mutação frequente no nosso país, mais frequente até na região Nordeste, que é a Val122-ILI. De onde que vem esse nome? É a troca de uma valina por uma isoleucina, ou seja, a troca de um único aminoácido na posição 122 da proteína. A Val50-MET é a troca de uma valina por metionina na posição 50 do aminoácido. Essa mutação aqui, ela vai levar principalmente a alterações cardíacas, e ela é mais comum em descendentes em negros, em afrodescendentes. Agora é interessante também observar o seguinte: 3 a 4% dos afro-americanos têm esta mutação. E de forma alguma 3 a 4% deles vão manifestar a doença, ou seja, a penetrância em indivíduos com essa mutação é muito menor do que no caso da Val50-MET. Agora nós vamos falar basicamente de quadro clínico, né? Então, o início dos sintomas ele pode ocorrer desde a 2ª até a 9ª década de vida. Então, tem uma faixa muito ampla de idade para iniciarem os sintomas. Quando começa antes dos 50 anos de idade, nós dizemos que o início é precoce. E o início tardio é após 50 anos de idade. Em países onde a doença é endêmica, como é o caso de Portugal e do Japão, a idade média de início é de 30 a 33 anos. A Suécia é uma exceção, geralmente começa mais tarde. E a variante patogênica é a Val50-MET, a mais comum. Em regiões não endêmicas, quer dizer, em regiões em que essa doença ocorre de forma ainda mais rara, né, predomina um quadro de início tardio e outras variantes patogênicas. A manifestação mais típica, mais comum dos pacientes que têm a mutação Val50-MET, que é o caso do Brasil, é a polineuropatia axonal sensitivo motor. O que é isso? Polineuropatia é um comprometimento de múltiplos nervos. Axonal porque pega o miolo do nervo, não pega a mielina que o envolve. E sensitivo motora porque ela tende a afetar inicialmente a sensibilidade e com a evolução da doença ela passa a afetar também a motricidade, a força. Então, numa fase inicial, o doutor provavelmente travou. Vamos esperar um minutinho. Queimação nos pés. E se você comparar, por exemplo, pegar um tubo com água morna ou um tubo com água gelada, encostar na coxa e encostar no pé, o paciente nitidamente vai falar assim: olha, está muito diferente, eu estou percebendo bem, na coxa e no pé eu não percebo. É comprimento dependente, isso faz com que a alteração comece principalmente nos pés, que é onde os nervos são mais compridos, né? O nervo para chegar no pé. Então a região onde afeta primeiro a alteração de sensibilidade são os pés. E a dor neuropática, que é a dor que deriva dessa alteração dos nervos, chama dor neuropática, e parestesia são essas alucinações sensitivas. O paciente sente como se tivessem formigas nos pés, ou choques, né? Se tiver dor, a gente chama de dor neuropática. Uma outra manifestação que sempre deve chamar a atenção é a síndrome do túnel do carpo. Mas síndrome do túnel do carpo é algo muito frequente na população de uma forma geral. O que deve fazer suspeitar para a amiloidose hereditária associada à transtirretina é que ela é bilateral, mais grave que nas formas idiopáticas, e ela cursa também o paciente nesse quadro, geralmente já tem cardiopatia. Então são algumas pistas para se suspeitar desta doença, quando se manifestar como síndrome do túnel do carpo. Outra característica fundamental para se pensar em amiloidose hereditária associada à transtirretina é a desautonomia.
Então, além dessa alteração nos pés, em que o indivíduo queixa de dor, formigamento, sensação semelhante a choques, a alteração da temperatura, pode haver hipotensão ortostática, que é queda da pressão quando a pessoa levanta, então ela se levanta rápido, ela fica tonta, ela pode desmaiar, disfunção erétil, obviamente, nos homens, e incontinência ou retenção urinária. O sistema nervoso autônomo é aquele responsável pela inervação das nossas vísceras, dos órgãos internos. Então a gente não precisa dar nenhum comando e o sistema nervoso de forma autônoma os controla. Então, por exemplo, diarreia, constipação são manifestações de desautonomia. Sensação de esvaziamento gástrico, esvaziamento retardado do estômago, né, muito refluxo, é um sinal de desautonomia. Saciedade precoce também, náuseas e vômitos. E, por fim, evoluindo com um emagrecimento importante, uma perda de peso importante. Então, toda vez que um paciente queixar de alteração de sensibilidade nos pés, que tenha aquelas informações, aquelas características que eu já falei, e tenha também sintomas autonômicos, como diarreia ou constipação, tenha hipotensão, queda de pressão quando se levanta rápido, a disfunção erétil, o emagrecimento, isso deve fazer suspeitar de amiloidose hereditária associada à transthyretina. O coração é o segundo órgão mais comumente envolvido. Principalmente a manifestação é uma cardiomiopatia restritiva. Vocês percebam aqui, isso aqui não é a espessura normal da parede do coração, está muito mais espesso pela deposição de amiloide, e com isso vai restringindo o tamanho das câmaras cardíacas, daí o nome cardiomiopatia restritiva. Podem surgir arritmias, aliás, frequentemente surgem, como também bloqueio de condução elétrica entre os átrios e os ventrículos, e a hipertrofia do septo interventricular, ou seja, dessa parede que separa os dois ventrículos, o direito e o esquerdo, é uma característica bastante típica. Então, um bom ecocardiografista, ao fazer um ecocardiograma de um paciente que não tem o diagnóstico ainda, vendo este tamanho de septo interventricular, eu já recebi resultados assim, ele coloca suspeita, há que se suspeitar de amiloidose, porque isso aqui é uma característica importante. Pode também haver outros tipos de bloqueio de condução, como por exemplo no nó sinusal ou sinoatrial. Nos olhos, cerca de 10% dos pacientes têm alterações, principalmente a opacidade do meio vítreo, mas uma característica também muito típica são as chamadas pupilas festonadas ou drapeadas. A pupila normalmente é redondinha, né? E esse aspecto aqui, ó, drapeado, ele também é algo que é muito característico na amiloidose. Isso aqui é um festão, é só para comparar o aspecto. Os reflexos pupilares podem estar reduzidos, o amiloide também pode se depositar nos vasos sanguíneos dos olhos, levar a ceratoconjuntivite seca e uma anatomia anormal dos vasos da conjuntiva. Com relação aos rins, 6 a 30% dos casos dos pacientes vão apresentar manifestações renais. Por exemplo, as manifestações renais são muito mais comuns na amiloidose associada a linfoma, por cadeias leves de imunoglobulina. Mas os pacientes com amiloidose associada à transthyretina também podem ter manifestações renais, principalmente perda de proteína na urina, podendo evoluir com síndrome nefrótica, que é quando essa perda de proteína é muito importante, acima de 1,5 gramas por dia, e síndrome nefrítica, no qual o paciente fica hipertenso e perde glóbulos vermelhos na urina. A amiloidose associada à transthyretina, a polineuropatia, né, a doença dos nervos, ela é estadiada através dos estágios de Coutinho. Existe uma outra escala que eu vou mostrar também, mas o Coutinho é um estadiamento que é muito usado, inclusive usado para a liberação dos remédios, é utilizado esse estadiamento. Então, no estágio 1, o paciente tem dificuldade para andar, mas ele não precisa de nenhum tipo de dispositivo auxiliar. No estágio 2, o paciente requer assistência, como por exemplo de uma bengala, de uma muleta ou de um andador.
E no estágio 3, o paciente ele não deambula de forma autônoma, então ele está ou na cadeira de rodas ou restrito ao leito. Existe essa outra escala, ela está aqui em inglês, mas eu vou traduzir para vocês, que é a escala de incapacidade das neuropatias periféricas. Então, no estágio 1, existem só distúrbios sensitivos. No estágio 2, existem dificuldades para andar, mas sem auxílio de nenhum dispositivo. No estágio 3A, o indivíduo precisa de pelo menos um apoio em um dos lados. No 3B, de 2 apoios ou andador. E no 4, ele está confinado à cadeira de rodas ou ao leito. E aí existe a correspondência das duas escalas. Então, o estágio 1 e 2 da escala de neuropatia periférica corresponde ao estágio 1 de Coutinho. A 3A e 3B ao estágio 2 e a 4 ao estágio 3. E o diagnóstico, como é feito? Então a gente já falou do quadro clínico, dos sintomas, das manifestações. Diante de um paciente que está com uma manifestação de formigamento, dor nas extremidades, um exame sempre muito importante é a eletroneuromiografia, que é um exame que avalia tanto a condução nervosa quanto a atividade muscular. A parte da condução nervosa é feita com estimulação elétrica e sensores que captam o estímulo elétrico, e a do músculo com as agulhas. Por isso que chama eletroneuromiografia. O exame, nas fases iniciais da doença, esse exame vai vir normal na grande maioria dos casos. Quando avança um pouco mais a doença, pode vir um padrão de polineuropatia axonal sensitiva, e apenas em estágios mais avançados vai vir uma polineuropatia axonal sensitivo-motora, ou seja, pegando sensibilidade e motricidade. Mas é importante dizer que nas fases iniciais da doença, que é quando a gente quer que o diagnóstico seja feito, para propiciar a melhor evolução possível para os pacientes, esse exame geralmente vem normal. Isso aqui são imagens de biópsia. Aqui eu tenho uma imagem de uma biópsia de glândula salivar, então aqui é o lábio inferior do paciente, e aqui é uma biópsia do nervo sural, que é o nervo da perna. O local mais utilizado para fazer a biópsia são as glândulas salivares menores, porque é uma biópsia simples de fazer, um dentista pode fazer, ou um cirurgião de cabeça e pescoço, é feito com anestesia local, é dado 2 pontinhos, o corte é pequeno, a recuperação é excelente. E aqui é a coloração com hematoxilina e eosina, onde você já vê que tem um material amorfo, róseo aqui entre os ácidos das glândulas salivares, mas quando você cora com vermelho Congo e submete à microscopia de luz polarizada, você vê esse material corado em verde maçã, que é o amiloide. Então aqui não dá dúvida que esse paciente tem amiloide depositado. Então a análise histopatológica, a análise da biópsia, ela não deixa dúvida que tem amiloide. Qual é o tipo de amiloide é outra história. De qual proteína ele deriva é outra pergunta. Aqui o nervo mostrando também uma substância amorfa depositada, e ao corar com vermelho Congo e levar na microscopia sob luz polarizada, a coloração em verde maçã. Isso aqui foi a grande revolução no diagnóstico da amiloidose hereditária associada à transtirretina. Na realidade, foi a revolução para todas as doenças genéticas, porque cada vez mais os exames genéticos têm ficado acessíveis, porque o preço deles tem caído. Para vocês terem uma ideia, há cerca de 2 anos, para você sequenciar todos os 20 mil genes, a gente tem cerca de 20 mil genes no nosso corpo, o custo era em torno de 10 mil reais. 2 anos depois, o custo está em torno de 5 mil reais. Então, daqui a 2, 3 anos, isso ainda vai estar mais barato. O sequenciamento especificamente de um gene é ainda mais barato. Então, esses exames estão ficando cada vez mais acessíveis, e com isso os diagnósticos vão ficar também mais fáceis e todos nós esperamos, se Deus quiser, mais precoces. Então aqui está mostrando justamente a alteração genética que leva à mutação Val50MET, né, a troca da valina pela metionina na posição 50. Então é avaliado a sequência de nucleotídeos do gene. Isso é sequenciado no computador, né? E esses métodos estão ficando cada vez mais rápidos e mais baratos.
E aí qual que é a estratégia, então, para fazer o diagnóstico? Se você tem o teste, vamos supor, você viu um paciente que tem um quadro clínico bastante suspeito de amiloidose. A eletroneurobiografia veio normal. Você pede o teste genético para amiloidose. Se esse teste genético vier positivo, ou seja, tenha um gene daquele par que tem uma mutação, e se o paciente tiver manifestações clínicas indubitáveis, inquestionáveis, o diagnóstico está confirmado, não tem dúvida, não precisa de mais nada. Se você diagnosticou esse indivíduo e na família ele tem, sei lá, 5 irmãos e todos estão assintomáticos, em que pese o fato de que provavelmente aqueles irmãos, alguns deles vão ter a doença também, pode ser que nenhum deles tenha. É a mesma coisa que você jogar uma moeda 5 vezes para cima, pode ser que uma caia cara e as outras 4 caiam coroa. Quer dizer, não quer dizer que os outros vão ter a doença. Lembre-se que a chance é 50%. Então, para os familiares assintomáticos, o que está indicado não é fazer o teste genético, é uma vigilância periódica com exame clínico e exames complementares. Agora, existe um debate com relação a isso. Isso provavelmente vai mudar no futuro muito próximo, já está mudando. Tem vários pesquisadores, e eu me incluo nesse grupo, que acham que os familiares assintomáticos que desejem fazer o teste genético devam fazer para saber se tem a mutação ou não. Porque também ao familiar tem que ser dado o direito de não fazer. Se ele falar assim, eu não quero saber se eu tenho ou não, prefiro só ficar acompanhando e não quero fazer o exame. Ok, mas se ele quiser fazer para ficar logo livre daquela dúvida, dê o direito a ele, porque como os tratamentos com medicamentos começaram a surgir de um passado recente para cá, de poucos anos para cá, você consegue mudar a história natural da doença. Então, provavelmente, indivíduos assintomáticos vai se indicar no futuro próximo que usem os medicamentos, mas isto ainda não está indicado. É importante deixar claro que isso ainda não está indicado. Quer dizer, para familiares assintomáticos, ainda não está indicado o uso de medicamentos. Certo? Quero deixar isso muito claro. Agora, pode ser que os estudos que estão sendo feitos mostrem que para essas pessoas vai haver diferença. E aí vai se indicar o uso de medicamento. Então, para os familiares assintomáticos, tem que haver uma vigilância periódica, com exame clínico e exames complementares, por exemplo, uma vez por ano. Né? Fazer alguns exames e ser examinado clinicamente. E se você tem um familiar com sintomas muito frustros, vamos supor que um irmão do paciente diz assim, às vezes eu levanto rápido, fico um pouco tonto, mas eu não sinto nada de anormal no meu pé, não tem nenhuma sensação anormal. A dúvida, né? Será que esse indivíduo tem ou não tem? Aí você faz o teste genético dele, vê que ele tem a mutação, que ele tem o teste genético alterado, e aí você tem que ir atrás de exames que evidenciem alterações morfológicas e funcionais, como, por exemplo, a eletroneuromiografia, que deve vir normal, e a biópsia. Então, aqui a biópsia está bem indicada. Quer dizer, se você tem um familiar que tem a mutação e que tem um sintoma que você não tem a certeza se aquele sintoma é da amiloidose ou não, você faz uma biópsia, por exemplo, nas glândulas salivares, e se tiver depósito de amiloide, significa que aquele indivíduo está evoluindo com a doença. Lembrem-se que nem todos os pacientes que têm a mutação vão evoluir com a doença. Essa que é a questão. Então, a gente viu que no Brasil, 80% vai ter manifestações da doença aos 60 anos de idade. Realmente é um número muito grande, mas 20% não vai ter, mesmo tendo a mutação. E, por fim, vamos falar do tratamento. O tratamento é sintomático, de suporte, uma parte do tratamento, que a Mariana acho que vai abordar bastante essa parte, mas no sintomático, com relação à parte de medicamentos, a gente tem medicamentos que tratam dor, a dor neuropática, né? A gente tem a fisioterapia motora, suporte nutricional, terapia ocupacional. Então, todo o tratamento que é feito para qualquer paciente com polineuropatia, ele vai ser empregado. Se ele tiver cardiopatia, o uso de medicamentos para melhorar a função cardíaca, né, diuréticos, digitálicos. Então, o tratamento aqui é direcionado aos sintomas.
Agora, a grande revolução que começou de poucos anos para cá é o surgimento de terapias modificadoras da doença. O transplante hepático é desde a década de 90 do século passado, mas os outros remédios é de poucos anos para cá. O transplante hepático, como eu falei, o primeiro foi feito em 1990 na Suécia, e o racional dele é remover a principal fonte da transtirretina, como a gente já falou, 98% dela vem do fígado. A melhor resposta é na mutação Val50MET, e ele deve ser considerado precocemente. Então aqui é um problema, porque é o seguinte, você não deve considerar transplante para um paciente com a fase avançada da doença, tem que ser bem no início. Agora, com o surgimento dos medicamentos, que estão mudando a história natural da doença, cada vez menos tem se indicado transplante hepático. Então, ele está perdendo o lugar para o uso dos remédios, por um motivo simples. Primeiro, que não é fácil arrumar doador de fígado. Segundo, porque existe uma série de problemas com o transplante hepático. Vai ter que usar remédios para evitar rejeição. Enfim, não é algo simples. Tem que estar num centro que faça transplante hepático. Então, é algo complicado. E como a gente já viu, como essa proteína mutante ela também é produzida no olho e dentro do sistema nervoso, com o transplante de fígado você não elimina completamente a proteína alterada. Então os pacientes continuam tendo comprometimento oftalmológico e continuam tendo também manifestações no sistema nervoso central. Em média, 10 anos depois do diagnóstico, aliás, do transplante hepático, o paciente manifesta angiopatia amiloide no sistema nervoso central. Com angiopatia amiloide podem vir complicações de hemorragia e até mesmo demência. E o déficit cognitivo, portanto, pode surgir após em média 10 anos do transplante. Existe uma técnica de transplante que era feita em pacientes com amiloidose, que era a técnica de repique. O que era isso? Esse paciente aqui, ele tinha amiloidose e esse paciente tinha cirrose de outra natureza. Você pegava um fígado de um doador vivo ou um doador cadáver e transplantava para o paciente com amiloidose e pegava o fígado do paciente com amiloidose e transplantava com cirrose. Com isso, com um fígado, você beneficiava 2 pacientes. Por que se fazia isso? Se acreditava que o paciente com cirrose só iria, vamos supor, um paciente com cirrose com 70 anos de idade, ou 60 anos. Como o paciente com amiloidose só começa a desenvolver as manifestações da doença depois dos 30, 40 anos de idade, se acreditava que ao transplantar para um paciente com 60 anos, ele ia ficar bem, vivo, até o resto da vida sem ter manifestações da amiloidose. Mas isso não é verdade. Começou a se ver que depois de 3, 4, 5 anos de transplante, o paciente já começava a ter manifestações da amiloidose, então essa técnica ela foi abandonada. Falando agora especificamente dos 3 medicamentos que existem para o tratamento da condição. Então, o Tafamidis, que a marca é Vyndaqel, é um remédio da Pfizer, são cápsulas de 20 miligramas e a posologia é 1 cápsula por dia. Esse remédio, qual que é a ação dele? É estabilizar a molécula da transtirretina. Vocês lembram que a transtirretina mutada, ela se degrada, ela se desfaz. Então, o Tafamidis, ele se liga à molécula e estabiliza o tetrâmero. Com isso, diminui a formação do amiloide. Não elimina completamente, mas diminui a formação do amiloide. Os outros 2 remédios, que é a inotercena e o patisiran, eles se baseiam no seguinte: aqui eu tenho um gene normal e aqui eu tenho o gene com a mutação. Então, aqui, na hora que esse gene ele vira um RNA mensageiro, eu tenho o RNA mensageiro normal e o RNA mensageiro mutante. Portanto, formando proteína normal, que está em azul, e a proteína mutante em vermelho. Isso aqui é a situação da síntese, da produção da transtirretina num paciente com amiloidose hereditária associada à transtirretina. O que a inotercena faz
é se ligar tanto a proteína, se ligar a um oligonucleotídeo antissentido e se liga ao RNA mensageiro, tanto ao RNA mensageiro normal quanto ao RNA mensageiro mutado, e ele degrada esse RNA mensageiro, tanto do RNA mensageiro normal quanto mutado. Com isso, ele reduz a formação da proteína mutante. Reduz da transtirretina de uma forma geral, mas ela parece, quando a gente reduz a quantidade dela, não mudar a ação benéfica que ela tem. Então, ele destrói, ele fragmenta, degrada esse RNA mensageiro, tanto do normal quanto do mutado. E o patisiran, ele é uma técnica de interferência no RNA, ele também leva a uma degradação do RNA mensageiro, tanto da proteína normal, em azul, quanto do RNA mensageiro mutado, com isso reduzindo a quantidade da proteína mutante. Então, eles ambos têm uma ação de reduzir a quantidade de proteína mutante. A inotercena, o nome comercial é Tegsed, produzida pela PTC, e ela é uma injeção subcutânea. A gente já viu que o tafamidis é uma cápsula, então é tomado por boca, via oral. Aqui é uma injeção subcutânea e o estudo no qual foi publicado foi em 2018, né? Na revista, perdão, isso aqui é do resumo, o estudo é de 2017, se eu não me engano. E ela foi feita para pacientes nos estágios 1 e 2 de Coutinho, e houve uma redução de 79% da transtirretina sérica, quer dizer, em média 80% de redução da quantidade da transtirretina. Houve melhora da neuropatia e da qualidade de vida, e os efeitos colaterais mais graves foram raros, como glomerulonefrite e redução das plaquetas. Essa injeção subcutânea ela é tomada uma vez por semana. Já o patisiran, que o nome comercial é Onpatro, é produzido pela Aunilan, ele é a técnica de RNA interferência, como eu falei, também ministrado para pacientes nos estágios 1 e 2 de Coutinho, e também reduz em média 80% da transtirretina sérica, e no estudo que ele foi publicado, levou à melhora da neuropatia, qualidade de vida, da força, da incapacidade, dos sintomas autonômicos e da cardiopatia. Ele é uma injeção endovenosa, que é uma infusão endovenosa, então o paciente tem que tomar o remédio na veia e é feito a cada 3 semanas. Não existem estudos comparando as 3 modalidades terapêuticas, comparando uma com a outra não tem. Então não dá para dizer que uma modalidade é superior à outra. Pode ser, inclusive, isso não se sabe ainda, que possa se associar no futuro, talvez, o uso, por exemplo, do tafamidis, por via oral, para estabilizar o tetrâmero, com um desses remédios que degradam o RNA mensageiro. Mas esses estudos ainda estão em andamento. Então, não tem como dar nenhum tipo de conclusão com relação a isso. Bom, era basicamente isso que eu tinha para dizer. Eu queria agradecer a atenção de vocês, dizer que estou disponível agora para perguntas e, eventualmente, pedir desculpa por algum termo muito técnico que eu utilizei, mas é muito difícil você transformar, por exemplo, o que é um RNA mensageiro sem explicar todo o processo de produção da proteína do gene, enfim, é assim que o remédio funciona. Tá? Obrigado. Doutor, eu achei bem esclarecedor, eu que sou totalmente leiga no assunto, eu consegui entender, então eu agradeço porque o senhor simplificou bastante. Nós temos algumas perguntas aqui, eu já vou passar para o senhor. A Liana perguntou quais são os exames indicados para acompanhar os assintomáticos. Perfeito, é uma ótima pergunta. Então, os assintomáticos, eles devem fazer, em primeiro lugar, o exame clínico. O exame clínico neurológico, vendo a variação, pesquisando, por exemplo, a sensibilidade térmica, de temperatura, na região mais distal. O corpo distal é na extremidade, então nos pés principalmente. Conversar com o médico sobre sintomas gastrointestinais, né? Outros sintomas autonômicos, disfunção erétil, por exemplo. Então, primeira coisa é o exame clínico. Avaliação oftalmológica, uma vez por ano. Um ecocardiograma, uma vez por ano. Um exame de urina, o EAS, com a proteinúria, para ver se tem perda de proteína na urina, também uma vez por ano.
Então, esses seriam basicamente os exames a serem feitos uma vez por ano. O Ângelo pergunta, alguns dizem Val 30 MET, outros, como o senhor trouxe, a nomenclatura 50. É uma questão de literatura, já que em testes genéticos consta com 30? Não, o que acontece é o seguinte, depois que a proteína é produzida, os primeiros 20 aminoácidos eles são quebrados e descartados. Então, antigamente se chamava Val 30 MET porque não contava com aqueles 20 aminoácidos da síntese da proteína. Depois passou a dizer, isso em ciência as coisas vão e voltam. A corrente atual que está predominando acha bom incluir esses 20 aminoácidos, mesmo que eles sejam descartados da proteína, no nome da proteína e da mutação. Então passou a se chamar Val 50 MET, mas não é todo mundo que chama. Se tem uma coisa até que me tira do sério, Roseli, é quando alguém fala assim, eu sou o porta-voz da ciência, e agora na pandemia apareceu um monte de picareta aí assim, né? A ciência é um campo de debate. São probabilidades e mutação, são conhecimentos provisórios de probabilidades e mutação. E é um campo de debate. Ninguém é dono da verdade em ciência. Se vocês virem alguém se portando como dono da verdade científica, essa pessoa é um charlatão ou é mal informado. Então aqui eu estou dizendo o seguinte, olha, a minha concepção, a concepção da corrente científica que está predominando no momento, mas não tem pretensão de ser dono da verdade e esses indivíduos não podem se arvorar donos da verdade da mesma maneira. Então, se você for pegar, por exemplo, num site como o Gene Reviews, que costuma fazer revisões sobre doenças genéticas, doenças muito boas, lá usa-se Val 50 MET. Em textos mais antigos um pouco, Val 30 MET, mas tem pesquisadores excelentes que continuam se referindo a ela como Val 30 MET. Enfim. Okay. Não tem problema. Obrigada, doutor. O Ângelo também pergunta se o acompanhamento com um geneticista se faz importante. E os pacientes devem fazer acompanhamento em que período, em qual periodicidade? O geneticista, eu acho que tem um papel fundamental no aconselhamento genético da família. Quer dizer, depois do diagnóstico, é interessante que o geneticista faça um aconselhamento genético, por exemplo, com relação à questão de filhos. Às vezes o paciente foi diagnosticado ainda numa idade em que ele está pensando em ter filhos, e hoje já existem formas de se fazer, por exemplo, fertilização in vitro e você descartar aqueles embriões, o zigoto, no caso, que tem a mutação e só implantar o que não tem. É um questionamento. Outra coisa é aconselhar a família sobre o que fazer com relação ao teste genético dos assintomáticos. Então, o geneticista acho que tem um papel importante nesse momento de aconselhamento. O segmento, eu acho que não tem necessidade, a não ser que surjam novas dúvidas com relação à parte desse aconselhamento genético, né? Por exemplo, um paciente que não pensava em fazer o teste, não queria fazer, e depois mudou de ideia e quer conversar sobre os prós e contras, eu acho que ele deve conversar tanto com o neurologista quanto com o geneticista. Sim, e qual que para os pacientes que fazem acompanhamento, qual que deve ser a periodicidade? Olha, eu acho que basta talvez 1, 2 consultas no início com o geneticista para esclarecer bem a respeito do mecanismo da doença, porque quando recebe o diagnóstico é sempre um choque, e até entender aquilo tudo. Então, eu acho que não precisa depois uma periodicidade, eu acho que basta entender. Vamos supor, o paciente foi diagnosticado, ele tem 2 filhos. O que fazer com relação a 2 crianças, por exemplo? Criança não está indicado fazer o teste genético de forma alguma, né? Assim, isso é uma coisa que eu tenho muito clara e eu acho que isso é uma opinião quase unânime, porque a doença não se manifesta na criança. Então, para que você vai fazer o teste genético numa criança? Então, isso é algo que eu acho que o geneticista poderia informar. Mas o neurologista pode informar. O neurologista que está afeito a cuidar desse tipo de doença, ele pode informar isso também para a família. Olha, você tem um filho de 6 anos, não tem necessidade de você fazer esse exame nele. Quando ele tiver 20, 25, se ele quiser fazer o teste, até lá também dos 8 aos 25, se Deus quiser, vai haver até um tratamento curativo, definitivo para essa doença, né?
aí ele vai tomar a decisão em fazer o teste ou não. Eu tenho uma paciente, por exemplo, muito querida minha, ela é médica, inclusive, é filha de um paciente que tem, e ela optou por não fazer o teste genético. É um direito dela, né? Agora, também ela tomou essa decisão, ainda no momento, tem uns anos, no momento em que ainda não existiam esses medicamentos. Pode ser que se sair algum trabalho mostrando, olha, esse remédio deve ser feito no assintomático, porque tem benefício, aí a coisa muda de figura. Eu vou recomendar a ela fortemente que faça o teste e comece a usar o remédio, né? E um paciente, por exemplo, neuropata ou cardiopata, qual que é a periodicidade de que ele deve fazer esse acompanhamento? Não Aí com o depende geneticista, com o médico. com o médico. Isso. Aí depende muito do estágio em que ele se encontra, né? Então, Uhum. por exemplo, vamos botar aí uma média, talvez, para um paciente com comprometimento do sistema nervoso, com a polineuropatia, uma média pelo menos de 6 meses. Mas pode ser que ele estando numa fase mais avançada, se ele tiver muitas alterações, pode ser que precise ser a cada 3 meses. Da mesma forma, um paciente com a cardiopatia, também uma média de 6 meses, mas se ele tiver com uma insuficiência cardíaca já, talvez ele precise a cada 2, 3 meses, né? E aí ele vai precisar de um cardiologista que tenha alguma intimidade, um conhecimento com a doença também, porque vai ser aconselhável isso, é interessante isso. Era uma coisa que eu ia perguntar para o senhor. Um paciente que já é sintomático, né? Não vou citar estágio aqui, mas um paciente já sintomático. A gente sabe que não é só o neuro, ele vai precisar de uma equipe multidisciplinar. Exato, Se exato. ele é tratado pelo senhor, o que o senhor indica? Quais são os tratamentos? Alguns indicam psiquiatra também, psicólogo também para cuidar do emocional, ou uma TO? O que o senhor indica? Como eu sempre digo, essa sem dúvida é uma doença que precisa de uma equipe multidisciplinar, mas a decisão dos profissionais que vão acompanhar e dos tratamentos que vão ser feitos é caso a caso. Porque, por exemplo, haverá pacientes com comprometimento do sistema nervoso que não vão ter comprometimento cardíaco. Então, essa avaliação cardíaca, por exemplo, ela vai ser feita e ela vai ser repetida, vamos dizer, uma vez por ano ou uma vez a cada 2 anos, mas não vai necessitar, por exemplo, de um acompanhamento muito frequente com um cardiologista. Da mesma maneira, se você está acompanhando o paciente, e a parte renal, por exemplo, você fez uma proteinúria de 24 horas, o exame simples de urina e está normal, não há necessidade dele ficar acompanhando com um nefrologista com frequência, né? Então, um oftalmologista é desejável pelo menos uma vez por ano. Mas, assim, depende de cada caso. O acompanhamento psicológico, se o paciente estiver enfrentando, passando por uma situação que exija isso é frequente de passar, mas se ele não estiver passando e estiver bem, não tem por que mandar ele para o psicólogo, quer dizer, então, cada caso É personalizado mesmo, né, doutor? personalizado, E a mesma dúvida que o Ângelo teve sobre a nomenclatura, a Verônica tem para a mutação 122 e 142. É a mesma coisa, Verônica. Os 20 primeiros aminoácidos eles são clivados, então atualmente a corrente científica que está predominando pede para manter na nomenclatura os 20, então Val 142-IL, mas se falar Val 122 também vão saber do que você está falando, não está errado não, entendeu? Entendi. E o senhor tem muitos pacientes aí em Vitória? Olha, atualmente eu estou acompanhando 3 pacientes. Entendi. Minto, 4. São 3 da mesma família e 1 de uma outra família. Parabéns pelo belo trabalho lindo, que eu espero que renda cada vez mais frutos. E a gente está sempre na torcida para que esses avanços científicos se traduzam em realmente tratamentos curativos para a gente conseguir livrar as pessoas dessas situações. Eu agradeço muito, viu? Obrigado pelo convite. É o nosso objetivo também, e pessoas como o senhor, médicos como o senhor, nos ajudam muito nessas horas, para esses avanços, para essas conquistas. Obrigada. Obrigado, querido.